Olá, amados do Senhor, Deus abençoe. Como é que tá a caminhada? Como é que tá essa jornada aí? Me conta, cansativa? Desanimadora? Tá te esgotando? Não tem mais força? Não sabe mais pra onde olhar? Meu Deus do céu, socorro! Tem dias bons, dias não tão bons assim. E tem jornadas que têm desafios maiores, mas também porque com certeza tem benefícios e conquistas maiores, né? Então, respira fundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Foi o que Jesus disse para nós. Ele não nos enganou, ele avisou que teríamos, sim, né, momentos desafiadores, mas que era pra gente não desanimar, não deixar o ânimo, a peteca cair, sabe? Levanta, 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 porque é no dia mau que a graça do Senhor vem e te basta, e te socorre. É na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Vamos pôr até essa guitarrinha aí pra te animar. Anima, querido, anima. Respira fundo aí. Vamos tomar mais um fôlego, andar mais uma milha, vamos andar mais uma milha, vamos respirar mais um pouco, vamos dar a outra face, vamos em frente, porque tem coroa para quem persevera. Tem coroa para quem não desanima, para quem não desiste no meio da jornada, no meio do caminho. O Senhor é fiel e fará resplandecer o seu rosto, a sua graça e a sua glória sobre aqueles que permanecerem fiéis. Não desanima agora. Não desanima agora. Talvez você esteja aí se perguntando, no meio dessas lutas, desses desânimos, desses desafios, talvez você esteja se perguntando, em que tempo exatamente nós estamos vivendo? Porque é um tempo muito específico e muito diferente. Que tempo é esse, Mari? Vim aqui falar para você. Vim aqui, nós que estamos aqui meio perdidos no tempo. Jesus, o que tá acontecendo? É bala para todo lado. O que a gente faz agora? Vamos entender o tempo? Vamos entender em que tempo nós estamos vivendo? Tem muitas coisas acontecendo. O Senhor está trabalhando em algumas frentes específicas. Hoje eu vou pegar uma frente dessas que o Senhor tem trabalhado neste tempo e vou trazer para vocês, anunciando para vocês, para que fique claro para vocês em que tempo nós estamos e o que a gente precisa fazer então neste tempo, tá bom? Vou te dizer então agora já, 2 minutos e 51 segundos de vídeo eu vou te dizer. Nós estamos no tempo de Pedro e Ananias. Pedro e Ananias, Atos 9 e Atos 10. Atos capítulo 9 e Atos capítulo 10. O 11 também. O que está acontecendo, né? Bom, eu vou começar pelo fim. Vou começar por Atos 11. Atos 11, há uma unificação. Então as pessoas param de questionar, né, Pedro, param de questionar o que estava acontecendo, param de se achar exclusivos. O povo de Deus começa ali em Atos 11 a falar, entendemos, ok, agora que você nos explicou, agora que você trouxe tintim por tintim, a gente entendeu. Teve uma boa vontade do povo lá de Antioquia para entender por que Pedro fez algumas coisas que pareciam muito esquisitas para aquele tempo, né? Mas quando eles entenderam, houve uma unidade entre eles e eles começaram a trabalhar juntos. E veio o tamanho conhecimento, porque eles cresceram, que outras regiões ouviram falar de Antioquia, que era o que estava acontecendo lá em Antioquia. Eles ouviram falar do que Deus estava fazendo em Antioquia, que é uma região lá onde eles estavam. E aí, por fim, desceram até Antioquia profetas e várias pessoas foram para lá visitar a região, ouvir de Deus e ver com os próprios olhos o que o Senhor estava fazendo na terra. E era tanta unidade depois que tudo aconteceu e eles começaram a entender o que estava acontecendo, que quando os profetas se levantaram para falar que haveria fome, que haveria tempos difíceis na terra, né, em algumas regiões, os irmãos começaram a juntar
donativos, né, para doação, começaram a juntar alimentos para enviar para as regiões que os profetas estavam falando que ia faltar comida. Então, a unidade por um objetivo só. E eles realmente enviaram através de Barnabé e de Paulo, se eu não me engano, lá no capítulo 11 de Atos, né, vai falar que eles foram com as próprias mãos levar os donativos para as pessoas, né, das terras que havia promessa, né, de palavras proféticas de que haveria fome. Então eles se uniram para, em correspondência às palavras dos profetas, eles se uniram e foram fazer algo antes. Eles corresponderam ao aviso do Senhor, porque houve uma unidade. Agora vamos lá, vamos continuar voltando. A gente estava esse é o capítulo 11 de Atos, certo? Vamos voltar para o 10? Vamos voltar para o 10? Por que que você está falando, Mari, que este tempo é o tempo de Pedro e Ananias? Ananias eu já chego, tá? Que é lá no capítulo 9. Vamos pro capítulo 10. Eu tô indo de trás pra frente, né? Falei do 11, agora eu vou falar do 10, tá bom? Hoje a gente vai assim, né? A didática do Senhor, ela é muito linda. E quando ele quer ir de trás pra frente, a gente vai de trás pra frente. Ok, amém. Vamos lá. Atos capítulo 10. Pedro tá de boa na lagoa, né? Pedro tá lá, tá com o estômago roncando de fome, mas tá de boa, né? E quando Deus vem e dá uma visão para ele, uma visão muito esquisita, mandando ele comer, né? Matar e comer animais impuros. E Pedro meio que quer pregar para Deus, né? Pedro, ele dá aquela indignada, ele dá aquela circuitada e fala... É quase como se Pedro tivesse se sentindo mais santo do que Deus, ou mais justo do que Deus, e tivesse ali ensinando o próprio Deus, né, as regras. E ele fala, não, Deus, eu não vou, de maneira nenhuma eu vou comer esses animais, eu não faço isso, e não vai ser agora que eu vou fazer. Eles são impuros, eu não posso comer animais impuros, Deus. Então Pedro tá ali pregando para Deus, né? Pedro está ali justificando dentro da lei do Senhor porque que ele não vai obedecer a Deus. Ai, meu Deus, e agora? É confuso, né? Deus, às vezes, ele faz umas coisas que a gente fica meio... A gente sai da nossa zona de conhecimento, porque Deus é muito além. O conhecimento do Senhor vai muito, muito, muito além do que tudo que a gente pensa ou imagina. A gente acha que a gente entendeu que é pra cá, mas daí o Senhor vem e muda e fala assim, não, deixa eu te mostrar uma coisa, você tá bem limitado aí, deixa eu te mostrar, vem aqui além. Gente, eu só tô falando sobre Atos 10, tá? Eu não tô inventando nada, não tô criando uma doutrina, eu tô avaliando, observando, verificando, né, analisando a descrição, né, os fatos descritos em Atos 10, tá? E Pedro fica tão confuso que ele passa a pregar para Deus, né? Ele começa a ensinar para Deus. Não, Deus, isso é impuro, a gente não pode comer essas coisas. Eu, então, de forma nenhuma, não vou comer essas coisas, porque elas são impuras. E aí vem o Senhor e diz, não considere impuro aquilo que o Senhor já purificou. Aleluia! Meu Deus do céu, me ajuda, Senhor. Te agradeço, Pai. Te agradeço. Te agradeço pela sua verdade revelada. Te agradeço porque quando a gente acha que entendeu tudo, quando a gente acha que a gente domina tudo, porque a gente já entendeu tudo, o Senhor vem e expande os nossos limites, o Senhor explode as nossas barreiras e nos avança no conhecimento da tua mente, do teu coração, dos teus princípios e propósitos. E eles vão muito além porque, sabe, eu entendi uma coisa. Se eu entendi algo, eu entendi isso aqui que eu vou falar pra você. Os princípios do Senhor é uma coisa só, o amor. Só que o amor, ele é insondável. Você não apalpa ele, você não segura ele, você não coloca limites no amor de Deus. Não tem como, é impossível. O amor de Deus é tão eterno e tão infinito quanto o próprio Deus, porque Deus é amor. Né? Deus não sente amor por nós. Deus é o amor. Deus é o amor. Deus é o amor, né? Então, se tem algo que a gente pode entender aqui sobre Deus, é que
o amor é insondável, incompreensível e imensurável. Então, por isso que às vezes a gente tá achando que tá entendendo alguma coisa, a gente tá achando que a gente tá indo bem num conceito e de repente o Senhor muda tudo. E foi o que estava acontecendo com Pedro, lá em cima no telhado, lá no terraço. Ele estava lá no terraço e ele teve essa visão dos animais impuros. E a voz falando, come Pedro, come, mata e come, filho. E Pedro, não, vou fazer isso não, Deus, você não tá entendendo. Esses animais, eles são impuros, a gente não pode comer coisas impuras. Ai, meu Deus, Pedro, quando que você vai entender, Pedro, que o amor de Deus é a regra maior do universo? Quando você vai entender, Pedro, que não é sobre comer ou não comer um animal, é sobre o amor de Deus, que é Deus. E que esse amor é infinito e eterno. E que por mais que você tente compreendê-lo, ele vai estar sempre escapando pelas beiradas, porque você não vai conseguir conter num raciocínio lógico o que é de fato o amor de Deus. Aleluia! Aleluia! A gente se abre, Pai, para o teu amor. Nos ensina mais sobre o teu amor, Senhor. Que a gente possa não só entender, mas viver o teu amor e manifestar o teu amor e agir de acordo com o teu amor. Pedro está lá em cima ainda, refletindo sobre todas aquelas coisas, toda aquela visão, e a voz falando, não considereis impuro aquilo que o Senhor já purificou. E então vem Cornélio e fala, Pedro, eu preciso que você vá na nossa casa, porque lá está acontecendo uma coisa que a gente não entende direito o que é. E o anjo veio de pé e falou que era para eu te procurar, que era para a gente vir aqui te buscar, para você ir para nossa casa, para você falar ali pros familiares e pros amigos mais íntimos, porque nós estamos recebendo algo de Deus e a gente não está entendendo direito o que é, mas esse anjo que estava de pé diante de nós, ele falou que você nos ensinaria. E essas pessoas, elas não eram do círculo de Pedro, do círculo social, religioso de Pedro. Eles eram gentios, não eram judeus, eram gentios. Um povo que não conhecia os preceitos, as regras, as leis dos judeus. Então, de certo modo, os judeus olhavam meio assim, esse é um povo que a gente, sabe? Mas aí, quando ele ouviu Cornélio, né, quando ele ouviu o chamado, né, vamos dizer assim, de Cornélio, ele entendeu a visão. Ele falou, será que é isso? Será que o que eu tenho que fazer é rasgar o que eu entendia sobre certo e errado diante das leis de Deus e avançar na compreensão de um amor de Deus que é muito maior do que o que está escrito aqui ou ali? O amor de Deus é maior. O amor de Deus é maior. Porque o Senhor disse para Pedro, não considereis impuro aquilo que eu já purifiquei. E Pedro obedeceu, glória a Deus, obrigada, Senhor. Pedro obedeceu e foi, meio sem entender nada, meio sem concordar, mas a obediência no coração dele falava alto, bonito, né? E Pedro foi, mesmo sem entender aqui na mente, Pedro foi. Ó, é o tempo, este é o tempo dos Pedros e dos Ananias, tá? Que fazem, às vezes, sem entender por que vão fazer. Não concordam com o que Deus está pedindo para eles fazerem, mas... Bom, eu sinto muito, né? Não é sobre o que nós concordamos ou deixamos de concordar. É sobre a nossa disponibilidade em cumprir o eis-me aqui que um dia a gente falou para o Senhor. O teu Deus é amor. E o amor é insondável. Não dá para segurar. Não dá para controlar, para dizer é até aqui. Não dá. O amor não dá. O amor sempre vai extrapolar algumas barreiras. O amor de Deus. O amor genuíno. Um amor santo,
Aleluia. Então Pedro foi. E quando chegou lá, ele começou a pregar. E estava Pedro ainda falando, estava Pedro ainda pregando, o Espírito Santo desceu sobre eles. E começou a batizar aqueles homens gentios. Eles não eram judeus, mas começou a batizar esses homens com o Espírito Santo. E Pedro teve que se render àquela verdade e dizer: verdadeiramente, o Senhor não faz acepção de pessoas. Nós fazemos. O quê? Gentil? Exclui. Gentil não é de gentileza, tá? Gentil são os que não são judeus, né? Então, esse é o termo usado, né, na Bíblia. Então, gentil, ó, faz separação. Vocês ali e nós aqui. E Pedro fala: verdadeiramente, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz separação de pessoas. E aquilo impactou muito ele. Tanto é que quando chegou no capítulo 11, agora eu vou lá pro capítulo 11 de novo, os irmãos de lá começaram a achar ruim, né? Achar ruim que Pedro foi para pregar para não judeu, ele foi pregar para homens gentios. E ele disse assim: Pedro, chega aqui, explica isso aqui para nós, você tem que trazer satisfação para nós, que a gente não tá entendendo isso aí não. Por que você foi lá pregar para gentil? E Pedro, com toda a paciência e humildade, né, ele começou a explicar: olha, eu tava lá, né, tranquilo, e aí de repente veio um arrebatamento de sentidos, né, como diz a palavra, um êxtase, e eu tive uma visão, e a visão era, e aí ele começou a contar tudo que eu acabei de contar aqui. E aí os irmãos, né, lá de Antioquia, que tiveram essa atitude de cobrar satisfações de Pedro, porque que ele estava fazendo aquilo, né? Onde já se viu pregar para gentil, né? Já se viu? No amor de Deus a gente vê essas coisas. No amor de Deus a gente vê isso, né? Tempo de Pedros e Ananias, obedientes mesmo quando não faz sentido, mesmo quando o papel tá falando uma coisa, mas o Espírito tá tem uma convicção de que neste tempo você precisa ir além em nome do amor que o teu pai é, porque foi o amor dele que te resgatou, foi o amor dele que te alcançou, e por causa do amor dele que você está aí servindo. Tempo de Pedros e Ananias, que mesmo com inteligência, capacidade, estudos e informações para muitas coisas, diante de uma ordem do Senhor, eles deixam em segundo plano todo o entendimento, tudo que está aqui na cachola da cabeça, deixa de lado e vai obedecer em obediência. Isso é contraditório, isso é assustador, isso traz às vezes alguns tipos de problema assim, que daí Pedro tem que ficar se justificando, né? Tem que ficar se explicando ali para as pessoas, porque as pessoas não estão entendendo, né? Mas quando Pedro ensina, quando Pedro conta para os irmãos de Antioquia, os irmãos entendem, os irmãos se abrem para a revelação de Pedro, para a experiência que Pedro estava contando para eles. Os irmãos de Antioquia não julgaram a experiência de Pedro, eles entenderam qual foi a experiência de Pedro e deram glória a Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas e estava abrindo o acesso do amor dele para todos os povos. Yes! Aliás, como Davi, na tenda de Davi. Então isso, nosso Deus sempre teve esse coração, querido, você goste ou não goste. Se você tem um coração preconceituoso, vai ter com o teu Deus, vai ter com ele, para que ele quebre essas barreiras preconceituosas e você possa amar os gentios e os judeus, os gentios e todo o povo, todos os povos. Na tenda de Davi, a regra era essa: a tenda fica aberta 24 horas por dia, todos os momentos, para todas as nações, não é só para os judeus, não, é para todos os povos. Quem quisesse entrar lá para adorar o Senhor, o Deus verdadeiro, era bem-vindo ali. Todos os povos e todas as nações eram bem-vindas ali na tenda de Davi. Então, não é uma coisa que a gente está inventando aqui agora ou uma coisa exclusiva só do Novo Testamento.
O amor de Deus sempre sonhou em alcançar todos os povos. Isso tá lá. Dos exemplos é esse que eu tô dando agora, a tenda de Davi, aberto para todos os povos. Certo? Deixando seus orgulhos, as suas convicções de que somos um povo especial, somos um povo que se separa dos outros povos. Não, nós nos separamos do pecado. Os povos é paixão de Deus. Deus tem paixão pelos povos, pelas pessoas. Templo de Pedros e Ananias. Vamos lá, então. A gente já foi o capítulo 11, já foi o capítulo 10. Vamos para o capítulo 9, de trás para frente. De trás para frente, o capítulo 9 de Atos vai contar a história de Ananias. O Senhor chega para Ananias. Na verdade, começa falando sobre Saulo, né? Paulo, que está no cavalo, né? Perseguidor e assassino de cristãos. E ele tá lá fazendo o trabalho dele, muito bem, né? Muito bem. E numa dessas rotas, o Senhor o pega. O Senhor tem um encontro com ele no meio das rotas da perseguição dele. Que alguém mais excluído entre o meio ali daqueles que amavam Jesus era Saulo. O povo excluía Saulo mesmo, tipo, olha lá quem tá passando, bora, vai pra longe de Saulo, porque se Saulo te encontrar dando bobeira, fi, você já era. Porque Saulo era assim. Só que o Senhor Jesus, que não faz acepção de pessoas, como Pedro aprendeu com o Senhor em Atos 10 e 11, Saulo foi encontrado pelo amor de Deus. O amor de Deus que não faz acepção de pessoas. Escolheu um perseguidor. Escolheu um perseguidor. Ele falou, importa que ele seja salvo, porque através dele eu vou falar do meu amor para muitas pessoas. Ele é homem escolhido. E por isso Jesus se apresentou para ele. Aleluia. Só que quando Jesus se apresentou para Saulo, ele ficou cego com a luz, né? Tão forte, tão violenta da revelação de quem Cristo é. E ele foi como que coberto com escamas os olhos dele, né? E Ananias tá lá na dele, de boa, igual o Pedro. Tá de boa ali, pá, tranquilo. De repente chega Deus e fala, ó, seguinte, vai lá orar por Saulo. Por Saulo? Sim, lá vem Ananias, igualzinho Pedro. Pedro achou que tinha que se explicar para Deus, que tinha que pregar para Deus. Pedro achou que tinha que mostrar que, ó Deus, eu tô sendo mais justo que o Senhor, porque eu não como um animal impuro. Ó Deus, eu sou mais santo do que o Senhor, porque eu não vou comer esses negócios que você tá me mostrando, né? Ananias teve a mesma reação, parecido com Pedro. A mesma reação, presta atenção, geração. Vamos prestar atenção aqui nesse tempo. Pedro e Ananias. Ananias foi pregar para Deus. Foi ensinar a Deus quem era Saulo. Senhor, Saulo de Tarso, ele é perseguidor dos seus. Ele está perseguindo os seus homens. Você tem certeza que você quer que eu vá falar com ele? Porque ele é um homem que persegue e mata, ele é perigoso para nós. O Senhor quer que eu vá lá falar com ele, que eu vá orar por ele. Ele mesmo, tem certeza? É aquele momento que a gente, né, pede orientação pro Senhor e o Senhor fala o que ele tá querendo e a gente fala, tem certeza, Senhor? É isso mesmo, Deus? Não, mas você não tá vendo o que o fulano fez? Você tá falando pra eu perdoar? Não, mas eu acho que você não viu, né, Senhor? O que o fulano fez pra mim? Né? Acontece. Acontece, Pedro e Ananias, acontece conosco também, acontece. Mas o Senhor maravilhoso explica, vai Ananias,
Vai, deixa a sua convicção, seu conhecimento de lado e faz, Ananias. Só faz o que eu tô te pedindo. O meu amor não tem acepção de pessoas. O meu amor quer alcançar Saulo, o perseguidor. Vai até lá e ora por ele. Ah, difícil, hein? Difícil para Ananias. Mas ele vai. O Senhor fala, ele vai aprender, Saulo vai aprender que importa sofrer pelo Evangelho. E realmente, né? A vida de Paulo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. De perseguidor, ele virou perseguido. Um dos principais perseguidos daquele tempo. Mas aí já não era mais por convicções, por religiosidade. Ele foi perseguido, ele não era mais perseguidor. E ele se rendeu a essa ação de se permitir ser perseguido, porque ele foi capturado pelo amor de Cristo. Porque o amor de Deus não faz acepção de pessoas e ama até Saulo, ama até o perseguidor, ama até aqueles que te odeiam, ama aqueles que te perseguem. O Senhor ama a todos e eu sinto muito, mas não há o que eu possa fazer para falar o contrário disso. O amor de Deus é expansível para todos os lados. Não sobra nada que não seja coberto pelo amor do Eterno. E Ananias vai, rachando a cabeça no meio, né? Senhor, eu entrego tudo que eu sei sobre esse homem. Que tudo que eu sei sobre esse homem, todo conhecimento que eu tenho sobre esse homem não me impeça de te obedecer nessa hora, Senhor. E Ananias e Pedros, aleluias, aleluias. Porque mesmo não entendendo, foram lá e fizeram, obedeceram. É tempo do lençol branco descer com as carnes impuras, para que Pedros e Ananias saiam das suas convicções antigas. Porque agora nós estamos numa era onde o amor do Senhor deseja se espalhar e alcançar pessoas em todo o mundo como nunca antes. Deus sempre teve esse desejo, mas é a hora e urge o tempo. Deixa eu reclamar. Onde o amor de Deus vai vencer barreiras. Como? Eu te pergunto. Ananias, Pedro, através de vocês. Vocês que já amam o Senhor, vocês que já se renderam a Ele, vocês que levam uma vida impecável diante do Senhor. Não porque não pecam, mas porque levam uma vida assim na risca do melhor que vocês podem fazer ao Senhor. Mas não é suficiente nesse tempo. Nesse tempo, as nossas convicções precisam estar em segundo lugar, em segundo plano. E a nossa obediência e dependência em dizer, Senhor, Tu o sabes, o Senhor é que sabe. O Senhor acha que convém ir lá eu orar por Saulo. O Senhor é que sabe, eu vou. Pedro olha os animais impuros e a voz dizendo, mata e come, Pedro. E Pedro diz, é impuro. Eu jamais comeria isso. Mas, Senhor, se o Senhor está dizendo que eu posso comer, porque o Senhor já purificou esses animais que são impuros. Mas se o Senhor já purificou eles, quem sou eu para não te obedecer? Quem sou eu para resistir à ação do Espírito? Quem sou eu para julgar a ação do Espírito Santo de Deus nesse tempo? E ai daqueles que estiverem julgando a ação do Espírito Santo neste tempo. Nem tudo será compreensível facilmente, porque o Senhor vai começar a quebrar os moldes que cabia na nossa cabeça. As caixinhas de sapato onde a gente encaixou Deus ali dentro e falou, fica aí, que aí tudo bem, aqui dentro dessa caixa você faz sentido para mim, Senhor. Se sair disso, já não é Deus, porque eu não entendo, então se eu não entendo, não é Deus. Cuidado, 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 porque nós estamos entrando na geração de Ananias e Pedros. Ananias e Pedros, Ananias e Pedros. Atos 9, 10, 11. Para que haja aquela unidade que é descrita no final do capítulo 11 de Atos.
E, gente, aqui eu tô liberando uma palavra profética. Você quer ficar estudando e vendo se o contexto que eu tô falando, o contexto histórico, bíblico, tá correto com o que eu tô falando? Eu tô liberando uma palavra profética que tem uma mensagem sobrenatural. Avance além das limitações da vossa mente, para que você alcance a soberania do amor de Deus pela humanidade, para que o amor de Deus possa alcançar toda a terra, através dos Pedros e dos Ananias. Levante-se, geração dos Pedros e dos Ananias. Se rendam à revelação do amor de Deus, que de fato, em verdade, não faz acepção de pessoas. E que o amor venha através da nossa geração. Não estou falando que o amor de Deus, então ele liberou a gente para fazer o que a gente quiser, porque o amor de Deus está aí. Gente, meu Deus do céu. Para que encaixotar todas as coisas maravilhosas que o Senhor está falando em significados superficiais, miseráveis, pecaminosos? Eu estou falando de um amor. Quando Deus te falar algo, quando Deus te falar e te falar na direção do amor dele, que quebra barreiras que estão dentro da sua mente. Então só tem uma ação para você fazer. Seja corajoso para fazê-la. Obedecer. Como Pedro fez, como Ananias fez. E hoje eu falo aqui para os Pedros e os Ananias. Sejam obedientes, queridos. Sejam rendidos ao Senhor que tudo sabe. Ao amor de Deus que é insondável, imensurável, incontrolável. Vai transpor todas as barreiras. Não tem como aprisionar o amor de Deus que é eterno e infinito. O Senhor deixou na sua palavra a verdade de que o amor do Senhor, ele não tem altura, nem largura, nem profundidade que você consiga medir. É muito além de tudo. E você querendo colocar dentro de uma caixa onde você consegue entender, não dá para entender. Senhor, tu o sabes. O Salmo 139 também, 139, dizendo: Senhor, os teus pensamentos são tão elevados que eu não posso atingi-lo, eu não consigo alcançá-lo. Os teus caminhos são elevados, os teus pensamentos são elevados, o seu modo de agir, porque o caminho fala sobre o modo de agir, é tão elevado que eu não posso atingi-lo. Mas domina a minha vida, para que a minha mente e a minha caixinha de sapato limitada não domine a minha vida. Mas que a minha vida seja dominada pelo teu amor, que um dia me alcançou primeiro. Para que agora eu possa expressar esse amor que o Senhor me alcançou através dele. E eu possa alcançar outros para ti, por causa do teu amor por eles. E que barreira nenhuma faça sentido. Diante do amor de Deus que é eterno, que nenhuma barreira faça sentido. Você sabia que o Senhor quer te usar para isso? Sabia que o Senhor quer te colocar como Pedro e Ananias? E de vez em quando você vai ter que trazer satisfação para as pessoas, porque elas vão te perguntar como aconteceu com Pedro em Atos 11. Ô Pedro, chega aqui, que história é essa? Que história é essa de ficar pregando para os gentios aí? Que é isso? Da onde você inventou isso aí, filho? Que é isso? Você tá doido, Pedro? E Pedro, com toda a paciência, espera aí, vamos lá. Por causa disso, aconteceu assim, Deus falou comigo, Deus me mostrou isso, me mostrou aquilo. O problema é que às vezes a gente fala, olha, é que Deus tá falando, olha, é que Deus tá falando com a gente sobre isso, a gente não pode mais ficar olhando os animais impuros, porque Deus purificou eles nessa questão aqui. Eu vou ter que ir lá na casa de Cornélio, vou ter que orar, porque Deus me falou para fazer assim. E não é porque você não entende que não foi Deus que falou. Porque Deus não cabe na nossa cabeça. Deus não cabe na nossa cabeça. O amor do Senhor é infinitamente maior do que qualquer coisa que possa caber no nosso entendimento. Então a gente só tem um jeito de fazer: se render como Ananias e como Pedro. Se rende e fala: eu não estou entendendo nada, eu estou achando até estranho, mas se é o Senhor falando e eu estou reconhecendo que é, então eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim para falar para os gentios,
Envia-me a mim para orar por Saulo. Porque eles estão ali, eles são alvo do amor de Deus. Mas enquanto isso, a igreja está em berço esplêndido, descansando num sono profundo, achando que não tem que fazer nada com aquele povo lá, não. Deixa eles lá, eles que fiquem lá. E o Senhor está falando, vai até eles. Tem algo que eu quero fazer com eles. Tem algo, eu escolhi Saulo, eu escolhi esses gentios lá de Cornélio, eu quero eles para mim. Vai, Ananias, vai, Pedro, vai. Geração de Ananias e de Pedro. Que o Senhor possa vir fazer esse rebuliço nas antigas limitações mentais que tínhamos, para que a gente possa se abrir para o verdadeiro amor de Cristo, que é insondável. Já entendeu o que significa isso? Nós que somos cabeçudo, que a gente estuda para entender até o significado das palavras, já sabe o que é insondável o amor? Não tem como sondar, não tem como medir, não tem como pegar, não tem como contabilizar, não tem como. Toda vez que você tentar fazer isso, pegar o amor de Deus e a ação de Deus lá de Salmo 139 e tentar medi-lo e condensá-lo em algo que caiba dentro das nossas cabeças, dentro dos nossos entendimentos, nós estaremos falhando. Porque o amor de Deus é insondável. Insondável. E esse prefixo in significa que esquece, não tem como, não dá para sondar. Não dá para entender, não dá para medir, não dá para controlar, não dá para dizer, eu já sei tudo, eu expliquei, eu estudei e eu entendi tudo sobre o amor de Deus. Não dá. Às vezes ele vai te pedir para fazer coisas, ou ele vai pedir para os seus irmãos fazerem coisas que você não vai entender. Mas cuidado para não julgar. Cuidado. Discerne é um movimento que não é mental. Discernimento é um dom espiritual. Discerne é um dom profético. Discerne no espírito. Discerne. É o Senhor falando ou não é o Senhor falando? Mas não julgue com a mente. Discerne. Para que nenhum vento de doutrina te leve para qualquer lado. Mas não julgue com a mente. Discerne no espírito. Como um dom espiritual. E às vezes você vai ouvir uma resposta do Espírito, do sopro do vento que você não controla, do sopro do vento do Espírito Santo de Deus, que você não sabe de onde veio, você não sabe para onde vai, mas você reconhece a voz dele falando, é isso aí mesmo, Ananias, é para orar, botar a mão na cabeça de Saulo, é o assassino, é o perseguidor, é ele mesmo. E isso vai vir como certeza, clareza no teu espírito, porque você discerniu como um dom sobrenatural. Mas a sua mente vai falar, e agora? O que eu faço? Mas aqui, uma convicção no seu espírito. Ou será que o seu espírito está tão adormecido por causa do julgamento mental? Você sabia que julgamento mental aprisiona o espírito e ele já não consegue nem mais reconhecer ou falar com você, porque ele está aprisionado lá dentro. Toda vez que ele tentou falar, o Espírito Santo está falando aqui com o meu espírito, deixa eu te contar. A sua mente fala, cala a boca, espírito, cala a boca, meu espírito, fica quieto. Você não ouviu nada do Espírito Santo, não, porque isso aí tá confuso, a minha mente não entendeu, então você fica quieto aí que eu vou rejeitar. Cuidado, porque Pedro e Ananias fizeram diferente. Pedro e Ananias, por mais que na mente não fez sentido, por mais que na mente assustava demais eles, parecia perigoso demais para Pedro e para Ananias, Pedro comer animais impuros, Ananias botar a mão na cabeça de um perseguidor de cristãos, meu Deus do céu, misericórdia. Mas a mente não sucumbiu o espírito, não pegou o espírito e prendeu ele, a mente se rendeu ao mover do Espírito Santo no espírito deles. E eles obedeceram ao mover do Espírito de Deus. Porque eles são nascidos do Espírito. E eles fizeram como o vento soprou sobre eles.
Por mais que a mente deles estivesse julgando aquilo como inadequado, errado, os dois tentaram pregar para o Senhor. Os dois tentaram convencer o Senhor de que o Senhor estava falando algo muito estranho e errado e perigoso para eles. Mas no final das contas, eles se renderam. E a mente deles não venceu. A mente deles não foi suficiente para subjugar a testificação que o Espírito Santo estava gerando no espírito deles. Lá dentro eles sabiam, eu tenho que ir. Aqui não, aqui tava assim, não posso ir, tá doido? Eu não vou não fazer isso aí, não vou não. Deus, eu não sei porque que você tá me pedindo pra fazer isso aí, não posso fazer isso aí não vou fazer não. Mas o Espírito Santo já estava testificando no espírito deles, falando, vai. Vai que vocês vão mudar a história, entende, Pedro e Ananias, deste tempo agora, de 2025 em diante, o Senhor está tocando a sua trombeta neste tempo e dizendo para os Ananias e para os Pedros, posso te usar, filho? Posso te usar? Ou o seu eis-me aqui é só quando faz sentido para sua mente, para o seu entendimento? A quem você serve, Ananias e Pedro? Serve ao Espírito Santo, que faz como vento? Ou serve às coisas mentais que você já tem? Desculpa desligar aqui. Ou você vai servir o Senhor com a sua mente nas limitações mentais? Ou você vai se render à verdade que o Espírito Santo está soprando em você e te testificando, vai. Porque Ananias e Pedros desta geração agora, prestem muita atenção no que eu vou dizer para vocês. Ouçam a minha voz, Pedros e Ananias deste tempo. A geração é difícil, a jornada tá mais difícil do que nunca, você sabe disso melhor do que eu. Tá mais difícil do que nunca. Mas se essa mensagem chegou para você, é porque o Senhor te disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E ao que for fiel até o fim, vai receber a coroa. Aguenta. Vem com o Senhor, porque a graça do Senhor vai te bastar. Porque a força e o poder dele, o amor dele, a capacitação dele vai se multiplicar justamente na sua fraqueza. Pedro e Ananias estavam com medo, mas se renderam ao chamado, à convicção interna do Espírito. O Espírito Santo está vivo em você ainda, querido. Pedro e Ananias, vocês são chamados para mudar e marcar a história. Pedro e Ananias, vocês são chamados para marcar a história da nossa vida, desse planeta, da história do mundo. Pedro e Ananias, vocês são chamados para mudar a história. Porque quando vocês forem rompendo os preconceitos, vocês chegarem até as pessoas que o Senhor tem como alvo do amor dele, mesmo que não faça sentido aqui, mas vocês obedecem como Pedro e Ananias da nossa geração, então se preparem, porque a gente vai começar a ser testemunha de uma nova história. Porque justo esses que nós rejeitamos muitas vezes, atitudes que nós queremos dizer, não, isso aí não pode. Tudo que a gente tem feito assim, ó, o Senhor tá fazendo assim, ó. Vem, é pra cá mesmo, é comigo. Porque são esses aí, os meus pequeninos rejeitados que vocês não compreendem. Porque são situações esquisitas que vocês estão julgando só como pecado, como situações pecaminosas. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam o milagre que eu quero fazer através desses. O Senhor escolheu a Saulo. O Senhor escolheu a Saulo. O Senhor escolheu a Saulo. O Espírito Santo batizou gentios. Esse Deus que é vivo, é esse Deus que você serve, é esse Deus que você conhece. Então, Ananias e Pedros da nossa geração, levantem-se em obediência ao sopro do Espírito, que não está fazendo sentido nenhum para sua mente. Está te assustando, está confrontando o seu entendimento, mas está prestes a mudar a história do mundo. Obedeça e verá.
Em nome de Jesus. Amém, amados. O Senhor quer te usar. Vou fazer essa oração agora aqui para você. Obedecendo o vento do Espírito. Espírito Santo, querido, amado, Pai, cobre-me com o sangue de Jesus agora. Abençoa os meus olhos com visões estratégicas para que eu fale e eu peça para o Senhor aquilo que o Senhor já deseja entregar para os meus irmãos que estão ouvindo esta pregação, essa ministração agora neste vídeo, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, ativa os Pedros, os Ananias para a obediência plena, que eles subjuguem todo o seu conhecimento, a obediência do Senhor, em nome do amor de Deus que é insondável, insondável, incompreensível, imensurável. Não tente entender o amor de Deus. Obedeça. Obedeça. Ananias, obedeça. Ananias, vá até Saulo. Ananias, bota a mão na cabeça de Saulo. Ananias, abençoa o perseguidor. Ananias, ora pelo perseguidor. Vai, Ananias. Pedros, não considereis impuros aquilo que o Pai já purificou. Subjuguem as suas mentes inchadas de conhecimento. Subjuguem as suas mentes ao poder do Espírito de Deus. Façam como Pedros e como Ananias e sejam selados pela proteção do Senhor. E que quando vocês estiverem ainda pregando, o selo do batismo do Espírito Santo cele toda a situação, comprovando para você de que você estava certo, de que você estava entendendo o que o Senhor estava te pedindo, mesmo que estivesse sendo julgado como louco. Mas na verdade você estava sendo obediente. Importa o título que o Senhor te dá e te dará como obediente e não como insensato. Não como insensato. A sabedoria de Deus é loucura para os homens.